Olá, bom dia a todos. Este é um solo, para variar, e vai ser um bocado mais curto do que os episódios normais de Bolsas e Batanados. E hoje vou-vos trazer dois temas. Um é a Cathie Wood e a ARK Investment. Para quem não sabe, a Cathie Wood é uma das atuais gestoras de fundos mais famosa e ela gera a ARK Investment. E ela fez um anúncio bastante chocante esta semana, para quem não está habituado, pelo menos se não fosse ela a dizer este anúncio, se fosse um analista financeiro qualquer a dizer que a Tesla em 2025 iria valer $3.000 por ação, seria considerado um analista completamente louco, mas ela diz que sim, que em 2025 vai atingir este valor, a Tesla, por causa do serviço de robotáxis. Robotáxis, para quem não sabe, é o momento em que os carros da Tesla ficam a conduzir-se de forma autónoma. A ideia original do Elon Musk é, através de uma aplicação, nós enquanto dormimos, enquanto estamos no trabalho, podemos colocar o nosso carro e trabalhar por nós e fazer basicamente do Uber. E teoricamente isto iria valorizar imenso o carro e tornaria algo que é uma liability, que é o nosso carro, que está sempre a desvalorizar, em algo que produz dinheiro, ou seja, passaria a ser um asset. Ela dá esta valorização já para 2025, acredita efetivamente que há uma elevada probabilidade da Tesla conseguir lançar este serviço até lá e render imenso. E este valor é completamente absurdo por causa da situação atual que está a acontecer, porque ela assume que nesta visão dela, no modo bull, ou seja, no melhor otimismo dela, ela diz que a Tesla vai conseguir vender 10 milhões de carros por ano. No caso bear, ou seja, no mais pessimista que ela vê, a Tesla vai conseguir vender só 5 milhões de carros por ano. Para terem ideia, em 2020 a Tesla vendeu 500 mil carros. 500 mil, não estou a falar milhões. E a perspectiva dela é que eles vão conseguir vender 10 vezes mais faltam 4 anos. Não estou a dizer que não seja impossível, mas depois ela diz que também há um modelo de seguros que a Tesla também está a lançar, em que basicamente a Tesla diz que, como consegue controlar e ver como é que os carros estão a comportar, como é que é o comportamento do utilizador, etc., conseguem oferecer uma taxa de seguros muito mais baixa e inferior do que os outros operadores, e portanto isso iria incentivar as pessoas a não só a comprarem um Tesla, mas a terem seguro dado pela própria empresa e não por outro operador. O que pode ser interessante o principal problema é que, quando ela fez esta avaliação, ela não está a assumir que há outros competidores na área de seguros que podem oferecer esse mesmo serviço, esse mesmo preço, caso os carros da Tesla realmente não tenham acidentes, porque eles vão analisar e veem que este tipo de veículo tem X preço, e por isso é que custam mais, porque têm equipamento eletrónico, têm câmaras, têm o computador, etc. São elementos premium de um carro, e por isso esses carros normalmente pagam mais de seguro do que um carro mais barato. Mas se efetivamente esses carros provarem que não têm acidentes, então obviamente que as outras empresas de seguro também vão oferecer preços competitivos aos seus utilizadores, não só a Tesla, porque se efetivamente não têm acidentes, uma companhia de seguros pode-lhes oferecer um premium muito baixinho, uns 20 euros por mês, comparado com o atual, sem problema nenhum, porque eles sabem que, apesar de não terem a informação toda que a Tesla tem dos próprios carros, sabem que estes carros não têm acidentes.
Portanto, há aqui uma falha na avaliação dela relativamente à existência de potenciais competidores para o mesmo mercado. O que é algo assustador, porque ela faz boas análises e uma pessoa que quer ver também este modelo bull de uma situação, de uma empresa e do futuro, é entusiasmante, e já vou falar a seguir, é entusiasmante as áreas em que ela investe, há coisas que eu acredito e que são o futuro e quero investir nisso, mas há certas situações em que ela faz avaliações em que são questionáveis. Depois, ela também, neste artigo não fala, mas ela também acha que o modelo energético da Tesla, que a Tesla produz também painéis solares e produz baterias, inclusive em Portugal vai haver uma espécie de campo solar, acho que é no Alentejo, em que um dos componentes desse campo solar é um centro de baterias da Tesla. Para quê? Para permitir armazenar energia extra durante o dia, para depois poder ser utilizada durante a noite, e não só. Os serviços de bateria da Tesla permitem, com o sistema deles de AutoBet, comprar e vender energia no mercado usando a inteligência artificial e compensando quando é preciso ligar geradores a gás ou a petróleo que nós temos perto das grandes cidades, como no Porto e como em Lisboa, conseguir de forma competitiva aproveitar esse espaço em que há um grande consumo de energia, mas ainda não há uma grande produção, e vender produtos e vender energia a um preço muito mais acessível, e eles conseguem ganhar bastante dinheiro. E há vários exemplos na Austrália já de campos de baterias da Tesla que funcionam assim e que têm tido bastante sucesso. E em Portugal também vai ter sucesso, e é uma área muito interessante da Tesla e que vai permitir melhorar a transição energética, porque um dos principais problemas das energias renováveis, por muito bonito que sejam, é que, primeiro, o vento para, B, o vento pode estar muito forte em alturas em que o consumo energético nem é muito elevado, e C, o sol não bate todo o dia, nem de igual forma durante o ano, e tem picos e quedas, e a única forma de nós conseguirmos compensar e termos uma rede energética constante e que responda a picos é efetivamente queimando combustíveis fósseis. Claro que se tivermos muita energia de reserva, ou em baterias, ou naquelas chamadas baterias usando as barragens, ou seja, as barragens são uma fonte de energia mais constante e nós podemos bombear a água para montante, bombeamos de jusante para montante, usando umas bombas, e conseguimos colocar de novo a água no reservatório, que depois podemos libertar nas alturas de maior necessidade. Claro que isto há perdas de eficiência, porque quando nós estamos a bombear estamos a gastar energia e não estamos toda a energia que está usada para ser bombeada não é aproveitada, então há perdas, mas ainda assim compensa. Mas para isso é preciso criarmos uma rede energética que tenha muitas fontes de energia renováveis diversificadas e que tenham também muitos pontos de armazenamento que permitam responder a estes picos. E a Tesla está nesta área, e ela mesmo assim não está a contabilizar o potencial do componente energético da Tesla neste cálculo dos $3.000. E é um bocado assustador, porque se ela só está a contar com os táxis robôs da Tesla para este valor, é estranho. É estranho, porque também há competidores dos táxis robô, não é só a Tesla que está nisto. A Google, ela própria, já tem um serviço que está a funcionar e é comercial nos Estados Unidos e está a tentar expandir-se para outras cidades, portanto, vai competir com a própria Google. Portanto, não sei. Relativamente aos tipos de ETFs que ela tem um que eu gosto muito, que é o principal ETF dela, que chama-se ARK Disruptive Innovation,
e ela investe em várias áreas, desde a inteligência artificial, veículos autónomos, fintech é basicamente a parte da digitalização dos bancos, em que muitos dos serviços que os bancos nos oferecem vai poder ser feito por múltiplas apps, umas das quais que já falei aqui da Revolut, entre outras, e que vai democratizar um bocado este acesso a serviços financeiros, que normalmente era reservado a pessoas com bastante calibre financeiro e que o comum utilizador não poderia ter, e eu acho isso bem. Sequência DNA, ela aqui fala numa tecnologia importante que nós, quando sequenciamos DNA, nós normalmente fazemos por pequenas secções do nosso DNA. São assim segmentos de nucleótidos muito pequenina e que depois nós tentamos juntar usando um programa e usando uma referência de base de DNA e tentarmos ver como é que a nossa sequência está alterada ou não. Mas normalmente isto tem alguns erros e não apanhamos o gene todo, ou seja, nós apanhamos só uma área específica do gene, ou um exão, e nós deixamos coisas que normalmente parece não interessar muito de fora e só sequenciamos as partes mais relevantes porque isso poupa-nos dinheiro e nós não conseguimos estar a sequenciar todo o genoma de uma vez. Usando umas novas tecnologias que vão surgir em breve, vai ser possível fazer com baixa taxa de erro, sequenciar um gene inteiro, com tudo o que interessa e não interessa, tudo o que está à volta do gene no cromossoma e partes do cromossoma que nem interessam muito, também sequenciar. Isso vai possibilitar descobrir algumas alterações que normalmente podem estar presentes e ainda não as detectamos porque simplesmente nem sequer vamos olhar para elas porque não as sequenciamos. É uma coisa interessante, ela também investe nisso, há várias empresas nisso e também investe numa empresa chamada CRISPR, que é uma nova tecnologia que permite editar de uma forma mais concisa uma área específica do nosso DNA. Imagina que tenha um gene que é mau, teoricamente é possível chegar lá, cortar esse gene mau e colocar outro gene bom, e assim podemos resolver algumas doenças que a longo prazo, se forem de um só gene, são mais fáceis de resolver do que doenças que envolvam múltiplos genes, ou então mutilação e coisas mais complicadas. Mas são coisas que são no futuro, são coisas a 10 anos e que vão ter um impacto enorme e que acho muito bem que ela investe nisso. Investe também em robótica, que claro que isso vai mudar o mundo muito em breve, e o 3D printing, que algumas empresas já usam ativamente isto, principalmente nas indústrias, mas ela também aposta no 3D printing para coisas de consumidores, o que pode ou não acontecer, não é assim tão fácil. Ela tem uma equipa grande de analistas financeiros e temos gostado muito do que ela tem dito, mas efetivamente estas situações metem-nos pé atrás porque há um efeito muito conhecido que é temos um gestor financeiro, um analista financeiro que tem o seu fundo. Esse fundo atrai muito dinheiro porque teve um sucesso muito grande nos anos anteriores, como a ARK Invest teve, com uma capitalização gigante. De facto, indo desde 2016, o fundo estava a $14 e agora está a 10 vezes mais. Portanto, em quase 4 anos, um crescimento de 10 vezes é imenso e os custos nem eram assim muito grandes e uma pessoa fica muito atraída por estes ganhos. 152% de ganhos anualmente, quase, até hoje, year to date, é incrível. Só que uma pessoa fica de pé atrás porque nós sabemos que muitos destes fundos depois, nos anos seguintes, têm perdas brutais, ou porque o gestor não sabe manter na mesma estes ganhos que teve, estes sucessos que teve, não consegue replicar, ou então o dinheiro que entrou também não consegue depois ter o mesmo sucesso a comprar em grandes quantidades empresas pequenas, que efetivamente algumas das empresas são muito pequenas,
e ela depois fica exposta a uma posição muito grande destas empresas. E isso pode ser um risco para ela, porque se ela for a única dona quase de uma empresa, ela pode estar mais exposta a uma tentativa de short selling dessas pequenas empresas, em que ela é a única dona das ações, então para não desvalorizar muito vai ter que vender, e é a única a vender e pouca gente vai querer comprar. Por outro lado, pode ser que tenha sucesso. Há alguns fundos que têm um sucesso muito grande usando algumas técnicas de algoritmos, que iremos falar mais à frente, noutros episódios. Mas é um warning para toda a gente que queira entrar assim às cegas no que ela está a investir. Eu quase que preferia ouvir muito do que ela diz, que diz muitas coisas interessantes, analisar, se quisermos, independentemente cada uma das posições que ela tem, e escolher empresas que realmente nos fascinem e que nos motivem e que façam sentido e que sejam bons negócios a bons preços. É isso que interessa quando uma pessoa está a investir, porque pode ser um bom negócio e estar a um mau preço. Vocês podem estar a comprar uma empresa que é boa, mas pode estar a um preço em que já está contabilizado os ganhos futuros nesse preço. Então vocês não vão ganhar mais nada. O máximo que ela pode crescer já está contabilizado no preço. Aí não faz sentido para vocês. Era isso que eu vos queria dizer da ARK Invest. Agora vou-vos falar de uma pessoa no Twitter que eu tenho gostado de ler e que vocês podem seguir seguindo a nossa lista de Twitters, que está na nossa descrição. É basicamente um conjunto de... é uma lista curada que nós fazemos de investidores e de pessoas que falam de investimentos e pessoas que falam de economia e que vocês podem seguir, se não quiserem ter o feed do Twitter normal, cheio de política, carregado, com coisas que não interessam. Tem assim uma lista em que normalmente as pessoas que estão lá falam de coisas só relacionadas com investimento e que podemos aprender muito com isso. Claro que há algumas pessoas que eu gosto muito, não vou tirar da lista, têm assim de vez em quando uns serões de GIFs e de quase stand-up comedy, de comédia de finanças, mas são boas pessoas para seguir e para aprender, porque de resto têm muito bom conteúdo. E uma delas é o Alexander Good, que tem uma newsletter que vocês podem seguir indo ao Twitter dele, e na última newsletter dele ele diz porque é que está long em gold, em Bitcoin, em prata, em óleo, muito por causa da impressora do Powell. Diz porque é que está a fazer short ao emerging markets, a Brasil, Índia, Rússia. Explica porque é que toma estas decisões. Depois ele pega em diferentes charts que ele vai encontrando e tenta explicar o porque é que as coisas estão a acontecer assim ou não. É algo que eu gosto muito. Depois ele fala também da situação do Tether, por exemplo, que vamos falar mais à frente com o Hugo, porque é que o Tether está a brincar um bocado com o facto de, ao fazer a sua impressão, fazer um pump à Bitcoin, e depois é quase um ciclo de Tether a imprimir, Bitcoin a subir, compram Tether, etc, etc. E pronto, é assim um resumo que ele faz semanalmente, e eu recomendo muito seguirem esta sua newsletter, que é muito mais de macro e não de coisas independentes. Depois ele tem ele trabalhou como num hedge fund, como trader, no Citibank também, em Palantir. E ele diz assim, ele fazia coisas no hedge fund diariamente, ele diz que nunca vai fazer isso com o seu próprio dinheiro. Então isto são coisas que ele nunca faz com o seu próprio dinheiro. Isto não é para fazer. Ter uma margem ou leverage 4 vezes ou mais, ele diz que usa margem de 2 vezes. E isto é óbvio, quanto mais margem nós usarmos, mais risco temos a perder tudo. Portanto,
Aliás, eu recomendo quase não usarem margem para investir se não souberem o que é que estão a fazer, porque basicamente vocês com 100 euros podem usar uma margem de 4 vezes, então estão a investir 400 euros tendo só 100 euros. Estão a jogar com 300 euros da casa. E claro que se aquilo subir 10%, vocês só tivessem investido 100 euros ganhavam 10 euros, mas se investirem 400 euros ganham 40 euros. É um ganho superior de 30 euros que vocês não teriam se não tivessem usado margem, mas o mesmo também acontece ao contrário, porque se vocês investirem 400 euros e aquilo desvalorizar para metade, se inicialmente vocês perdiam 50 euros nos vossos 100 euros, se aquilo desvalorizar para metade, vocês perdem 200 euros dos vossos 100 euros. Estão a perceber o problema. É um potencial de ruína muito grande para o vosso portfólio. Ele diz que também havia uma coisa que fazem muito em hedge funds, que é ter uma ação e estar em posição de short numa outra ação no mesma indústria, o que para ele é estranho, porque eles dizem que nesta forma nós estaríamos neutrais numa indústria e questiona-se porque é que nós iríamos investir sequer desta forma. Ele diz, ou estamos numa ação, ou estamos numa indústria que gostamos e estamos noutras que não gostamos, num modo short, e não de uma forma neutral dentro da própria indústria. É algo que se calhar eu discordo, porque nem todas as empresas na mesma indústria estão a funcionar da mesma maneira, mas é o que ele diz. Depois ele diz que não quer fazer short ações em que tenham um cap abaixo de 50 bilhões. Ele diz que isto pode levar a um risco de take-out muito elevado. E é verdade, realmente em small caps é um bocado arriscado fazer movimentos de short, e até investir em small cap é preciso saber o que é que nós estamos a fazer, e em penny stocks nem vou falar. Depois, outra coisa que ele fala muito nisto é não esperar. Ele fazia muito outsource às posições que ele ia fazer ou não. Ou seja, pedia a outros analistas e outras pessoas para fazerem um plano de compra e venda, e ele ia seguir ou não. Parte de investir, e uma grande parte de investir, nós fazemos o nosso próprio trabalho em vez de estarmos meramente a copiar os outros. E é algo que eu notei muito e senti muito, por exemplo, quando usava o eToro, de que apesar de seguir algumas pessoas que faziam algumas compras e vendas de posições que eu gostava e tinham uma forma de investir que eu gostava, acabava por desgostar delas e não seguir as mesmas compras e vendas que elas faziam, porque considerava que, depois de ver porque é que elas estavam a escolher isso, não estavam a escolher da forma que eu pensava. E é uma parte muito importante de investir, nós pensarmos por nós próprios. Depois, outra coisa que ele faz e que não gostava muito é o facto de ele tentar neutralizar os fatores. Ou seja, se nós queremos ter uma forma de investir em que nós acreditamos, tipo seja value, seja growth, etc., não adianta tentar fazer várias formas de investir ao mesmo tempo para tentar neutralizar ou diversificar. Isto porque nós não estamos potencialmente a adicionar valor nisso, mas sim a destruir valor, principalmente se não estamos a seguir uma estratégia definida e tentar apanhar tudo ao mesmo tempo. Ele depois termina a dizer que sim, realmente, como ele era um trader nestas situações, gostava muito da parte que traz, porque são empresas muito grandes e que tinham um grande poder económico, e por isso tinham, como ele diz, salmão e bons hotéis, mas ele prefere ter o seu próprio estilo, desenvolver o seu próprio estilo, e é isso que eu sugiro também para vocês, à medida que nós vamos falando, e vocês já devem ter percebido que cada um de nós tem o seu próprio estilo, e uns acreditam mais em investir em ETFs, outros estar longo em ETFs e não fazer nada, outros estarem em ações só, e é algo que vocês têm que definir por vocês próprios. Então é isso que eu tenho
para vos trazer hoje. Obrigado e até para a semana.